Olá, e boas-vindas a mais uma das nossas explorações. Hoje a gente tem um mergulho profundo muito especial. A nossa missão aqui é desconstruir o primeiro ano da presidência de Abraham Lincoln. E a gente vai se basear nos trechos históricos de um livro clássico, né? O The Life of Abraham Lincoln, da Ida M. Tarbell. Exato. Vamos dissecar a mecânica de um líder lidando com pressões que, assim, são absolutamente inimagináveis. Estamos falando de ameaças de assassinato, generais quase insubordinados, luto pessoal e, claro, o peso da emancipação. Mas antes de entrar na narrativa em si, eu acho imperativo a gente estabelecer uma diretriz bem clara para quem nos ouve hoje. Com certeza. O material que a gente está analisando toca nos temas mais divisivos daquela época, sabe? Escravidão, secessão, políticas de Estado. Então, é fundamental deixar absolutamente claro que o nosso papel aqui não envolve tomar partido. Sim, de nenhuma ideologia. Pois é. Não há endosso a perspectivas do Norte ou do Sul, ou de alas conservadoras ou progressistas da época. Nós atuamos de forma estritamente imparcial, tipo relatores dos fatos contidos na fonte original, sem julgamentos de valor. Perfeito. Essa clareza é essencial. E, bom, para entender a magnitude dessa crise, a gente precisa descartar aquela imagem tradicional de posse presidencial, sabe? Festiva, com desfiles. Ah, sim. Vamos focar na manhã de 4 de março de 1861. A capital, Washington, não era um palco de celebração. Era uma fortaleza armada. O nível de tensão militarizada era uma coisa quase distópica. Imagina só, para que o Lincoln pudesse simplesmente entrar no Capitólio e fazer o juramento, ele teve que passar por um túnel construído com pesadas tábuas de madeira que estava fortemente guardado por tropas. E havia franco-atiradores, né? Sim, nos telhados de todos os edifícios ao longo da Avenida Pensilvânia, a cavalaria bloqueava as interseções. A inteligência tratava a chance dele não sobreviver ao dia como uma probabilidade altíssima. E no meio de todo esse aparato de guerra, o texto da Tarbell destaca um momento de vulnerabilidade, assim, incrivelmente humano. Ah, essa parte é fascinante. Né? Quando o Lincoln finalmente sobe a plataforma para o discurso inaugural, rola um instante de hesitação super mundana. Ele segurava aquele chapéu alto de seda característico dele, mas não tinha onde colocar. E aí entra o Stephen A. Douglas. Exatamente. O grande rival político dele. Douglas dá um passo à frente. E é um gesto tão pequeno, mas com um peso histórico absurdo. Porque o Douglas passou o ano de 1860 inteiro tentando destruir a viabilidade política do Lincoln. Sim, mas ao ver o adversário ali, meio perdido procurando um lugar para o chapéu, ele estende a mão, pega o acessório e murmura com um sorriso para uma senhora que estava perto: se não posso ser presidente, pelo menos posso segurar o chapéu dele. Nossa. Pois é. E mais do que cortesia, foi um sinal tático enviado a todo o país. Naquela fração de segundo, o rival sinalizava que a oposição política daria lugar ao respeito pela instituição. Eu fico pensando, para quem acompanha a gente hoje, tentem imaginar assumir o emprego mais difícil do mundo, sabendo que metade do país quer literalmente demolir o seu escritório. E o primeiro grande teste já está na mesa no dia 1. O famoso dilema de Fort Sumter. Exato. O Major Anderson estava cercado lá no porto de Charleston e os suprimentos estavam acabando rápido. Era uma armadilha. Uma armadilha perfeita. Se o Lincoln não enviasse tropas, ele demonstrava fraqueza e, na prática, aceitava a secessão. Mas se enviasse a Marinha, a administração dele seria pintada como a agressora, a que deu o primeiro tiro. Um jogo de xadrez onde o primeiro movimento já parece levar ao xeque-mate. E olha, se a crise externa já parecia insuperável, dentro do próprio gabinete a coisa era alarmante. Muito. William Seward, por exemplo. O secretário de Estado. Ele operava sob a convicção, assim, granítica, de que Lincoln era um provinciano incompetente. Seward via a si mesmo como um verdadeiro primeiro-ministro, sabe? Alguém que precisava resgatar o governo das mãos de um amador. E isso culmina naquele memorando bizarro de 1º de abril. O Seward escreve para o presidente afirmando que o governo não tinha política clara e propõe uma manobra drástica. Iniciar uma guerra contra a França e Espanha. Sim. Ele sugere mudar o foco do público, iniciando um conflito internacional.
E ainda se oferece para governar o país no lugar do Lincoln para executar isso. A lógica dele, embora desesperada, era de que nada une uma população tão rápido quanto o inimigo estrangeiro em comum. Mas assim, a audácia de dizer ao presidente deixa que eu assuma as rédeas. Qualquer líder novato querendo projetar força teria exigido a renúncia dele na mesma hora. Com certeza. Mas aí que tá a genialidade do Lincoln. Ele não cai na armadilha do ego. A resposta dele é uma aula de contenção. Uma carta super educada. Educada, mas com uma firmeza cortante. Ele explicou metodicamente que as políticas já existiam. E sobre a sugestão de alguém assumir o comando absoluto, Lincoln escreveu basicamente: se essas coisas precisarem ser feitas, eu devo fazê-las. E o mais impressionante, ele guardou esse memorando e a resposta às 7 chaves. Ele nunca revelou essa audácia do Seward ao público para humilhar o cara. E ao absorver o golpe sem ferir o orgulho do adversário, ele transformou um rival perigoso num aliado leal. Seward depois virou um dos maiores defensores dele. Incrível. Enquanto ele lidava com isso internamente, ele tentava manobras quase de filme de espionagem para evitar a guerra. Lembra da missão secreta no Texas? Ah, a história do Sam Houston. Isso. O Texas tinha votado pela secessão e tirou o governador, o Sam Houston, que era unionista. O Lincoln então recruta um mensageiro para oferecer o apoio total do exército para manter o Houston no poder. E o mensageiro ia ser enforcado se fosse pego no Texas com essa mensagem. Pois é. Então Lincoln fez o mensageiro jurar como membro do gabinete por uma única noite. O documento foi lido e depois costurado no forro do casaco dele. Uma audácia absurda, mas que acabou esbarrando na velocidade da guerra. A queda de Sumter aconteceu e a guerra virou realidade. E o impacto imediato em Washington foi de um pânico total, um isolamento aterrorizante. As linhas de telégrafo foram cortadas, os trilhos em Baltimore foram arrancados, Washington ficou numa bolha de escuridão. Esperando as tropas inimigas a qualquer momento. Os relatos mostram o Lincoln andando de um lado para o outro no escritório, angustiado, murmurando para si mesmo: por que eles não chegam? Por que eles não chegam? Falando dos reforços que não apareciam. E esse isolamento logo se conectou a um problema maior: a dificuldade de encontrar generais competentes. Se a gente olhar para aquele primeiro ano, Lincoln enfrentou uma sucessão de comandantes muito problemáticos. O Fremont, no Oeste, por exemplo. Nossa, o General John C. Fremont. Ele agia lá em St. Louis como se fosse um czar. Tinha guardas cerimoniais e rituais quase reais. E ele simplesmente emitiu a própria proclamação de emancipação dele sem consultar ninguém, confiscando propriedades no Missouri. O que era um pesadelo estratégico. A gente vai falar dos estados de fronteira daqui a pouco, mas perder o Missouri ou o Kentucky por causa de uma ação não autorizada seria o fim da União. Lincoln teve que demiti-lo enviando mensageiros disfarçados. E no leste, a dor de cabeça era o McClellan. George B. McClellan. O contraste perfeito do Fremont. Ele organizou o exército muito bem. A força do Potomac era linda, acampamentos imaculados. Mas ele se recusava a lutar. E tratava o Lincoln com um desdém aberto. É verdade. Tinha aquele episódio absurdo do Lincoln indo à casa do McClellan à noite. Sim, o presidente dos Estados Unidos fica esperando na sala de visitas e o McClellan chega, é avisado e simplesmente vai dormir, deixa o Lincoln lá. E de novo a ausência de ego. Lincoln dizia que seguraria o cavalo do McClellan se isso trouxesse vitórias. E se a gente for falar de suportar insultos, a gente tem que falar do Stanton. Do Stanton. O cara chamava o Lincoln de o gorila original. Publicamente. Dizia que não precisavam ir à África procurar primatas. Era só ir a Springfield. E aí vem um momento de virada na cabeça de quem estuda liderança. Lincoln sabia desses insultos, mas ele sabia que o Stanton era uma máquina de eficiência. Rigorosamente honesto, com uma energia inesgotável. E por causa disso, o Lincoln nomeia ele secretário da guerra. O ego dele não existia se o bem maior precisasse da competência do Stanton. Exatamente. Mas toda essa blindagem, todo esse peso de segurar o país, tinha que ter um custo pessoal, né? Ele precisava de uma válvula de escape. Com certeza. E no meio do caos da guerra, inclusive depois daquela derrota desastrosa em Bull Run, o Lincoln encontrava refúgio nas crianças. A Casa Branca virou um ambiente paradoxal.
Despachos de guerra, dividindo espaço com a bagunça dos meninos. Tem aquelas descrições dele jogando beisebol no gramado, aquele jogo antigo, o town ball. Ele correndo pelas bases, com as abas do casaco voando, rindo com os filhos. Era um mundo onde a guerra não entrava. Pelo menos por alguns minutos, até a tragédia atingir a Casa Branca de verdade. O Willie, um dos filhos dele, adoece e falece. E enquanto o país se despedaçava, a família do presidente também se quebrava. A morte do Willie mudou o Lincoln profundamente. Os biógrafos marcam esse como o momento em que ele buscou pela primeira vez consolo numa fé religiosa pessoal. Ele, que era bem cético na juventude, passou a ser visto frequentemente com a Bíblia e orando, tentando entender a gravidade moral da guerra, não só como política, mas como expiação. E mesmo com o coração partido, as noites insônias levaram ele para um novo ambiente, a sala do telégrafo. Ele passava as madrugadas lá. Lendo despachos de batalha terríveis. Mas é aí que a gente vê como ele lidava com a tensão. A anedota das passas é fantástica para aliviar o clima. Conta essa pro pessoal. Bom, ele estava lá de madrugada, lendo as mensagens na gaveta. Quando ele chegava nas mensagens antigas que ele já tinha lido antes, ele olhava para o pessoal tenso na sala e dizia: "Acho que cheguei nas passas." O pessoal ficava sem entender nada. Aí ele explicava, contava a história de uma garotinha do interior que comeu muito doce e passou mal. Quando ela começou a vomitar passas, ela disse para a mãe que estava melhorando porque finalmente tinha chegado nas passas. Imagina o presidente usando uma história rústica de indigestão no meio da guerra civil. Mas funcionava, né? Era a forma dele quebrar aquela ansiedade paralisante. Uma válvula de escape brilhante. E ele ia precisar de todo o equilíbrio do mundo para a questão mais espinhosa de todas, o caminho para a emancipação. A gente precisa explicar cuidadosamente que, no começo, a emancipação não era apenas um imperativo moral. Longe disso, era uma estratégia complexa, uma equação tática. Porque ele não podia perder os estados de fronteira. Se Maryland ou Kentucky saíssem, a capital caía e a guerra mudava. Por isso ele tentou primeiro uma emancipação compensada, onde o governo compraria a liberdade das pessoas escravizadas. Uma tentativa de esvaziar o incentivo financeiro desses estados de irem para o sul. Mas ele estava numa panela de pressão. De um lado, abolicionistas radicais exigindo ação imediata. Do outro, o risco de a Europa reconhecer o sul por causa do algodão, e generais agindo por conta própria. E essa pressão gerou um momento chocante. O senador Harlan relatou isso. Sim, a delegação de senadores foi lá cobrar que ele armasse os escravizados imediatamente. E o Lincoln, exausto, espremido por todos os lados. Ele oferece renunciar. Exato. Ele ofereceu renunciar à presidência e deixar o vice, o Hamlin, assumir, porque ele dizia que não conseguia ver como fazer aquilo sem perder os aliados essenciais do norte. O choque na sala deve ter sido estrondoso. A ideia dele abandonar o barco fez todo mundo recuar. Para explicar o porquê dele precisar de tempo e do silêncio dos críticos, ele usou uma metáfora maravilhosa. A metáfora do Blondin, o equilibrista famoso que atravessou as cataratas do Niágara. Essa imagem é muito poderosa. Ele perguntou aos críticos se todo o seu dinheiro estivesse com um homem andando numa corda bamba sobre o Niágara, você ficaria gritando para ele se inclinar para a direita ou para a esquerda? Obviamente que não. Você prenderia a respiração. A mensagem dele era clara: liderar em crise exige equilíbrio absoluto, foco, sem ceder aos gritos da multidão. E se a gente for resumir o que vimos nos documentos hoje, a gente acompanha a transformação de um líder. De um homem do interior subestimado, cercado por ministros arrogantes e generais problemáticos, para um estrategista mestre, que aprendeu a confiar no próprio julgamento e a carregar o peso de uma nação dividida na corda bamba. Lembrando mais uma vez para a nossa audiência, as visões políticas complexas debatidas hoje são um reflexo estrito dos documentos da época, e o nosso foco foi puramente entender a mecânica da liderança sob pressão, sem tomar partido das pautas. Exatamente. E para deixar um pensamento provocativo final para quem nos ouve continuar refletindo, e se o Lincoln tivesse realmente renunciado e entregue o cargo ao vice-presidente Hamlin durante aquele auge da crise da emancipação? Caramba! Como a história e a estrutura do país teriam sido reescritas por esse único momento de dúvida?
Fica o convite para o pessoal continuar explorando a história com a gente. Até a próxima!